Olá, hoje nós vamos falar sobre as macroalgas no carbono azul. Meu nome é Rodrigo Cesário Pereira Silva, eu sou oceanógrafo, mestrando em Oceanografia Biológica pela FURG. A minha orientadora é a professora Margarete Cupertino. Então, a gente vai apontar sobre sobre o carbono azul, os fatores para considerar as macroalgas marinhas nas avaliações de carbono azul, o sequestro de carbono pelas macroalgas marinhas, os dados básicos para a estimativa de estoque de carbono nas avaliações de carbono azul, as macroalgas como doadoras de carbono, as macroalgas calcificantes e a formação de carbonato de cálcio, e as novas avaliações e novas considerações desse ecossistema. Então, o carbono azul surgiu deste relatório, né, do Blue Carbon, feito pelo NEP e pela IUCN. Então, ele trouxe esse termo que é mais comumente empregado em manguezais, marismas e gramas marinhas. Porque esses ecossistemas ativos, eles também mantêm um sistema de raiz complexo que sequestram grande quantidade de carbono no sedimento dentro do seu próprio habitat. Então, esse sistema de raízes, de tolões, acabam diminuindo o fluxo de água, aumentando a taxa de deposição e, com isso, trapeando grande parte de sedimentos, de matéria orgânica e carbono, e secando ele ali por longo prazo, né? E que ficam estocados no solo. Então, ele tem uma alta produtividade acima do solo e um grande armazenamento de carbono abaixo do solo. Então, quais são os fatores necessários para que as comunidades de macroalgas sejam consideradas nas avaliações de carbono azul? Então, neste relatório, ele traz que a capacidade de armazenar e acumular carbono diretamente dentro dos próprios hábitats deve ser um fator preponderante, né? Deve ser considerado para serem avaliados como carbono azul. Então, as macroalgas, a gente sabe que elas são altamente produtivas também, né? Elas realizam fotossíntese e nesse processo elas acabam retirando grandes quantidades de carbono inorgânico que está dissolvido na água. Com isso, ela reduz a pressão parcial do CO2 na água, né? Onde nessa região dos bancos de macroalgas, e essa pressão parcial fica menor do que a pressão parcial da atmosfera, do CO2 na atmosfera. Então ocorre um influxo, né, desse CO2 que está na atmosfera para o oceano, sendo responsável pelo sequestro de grande quantidade de CO2 da atmosfera. E a gente tem as florestas de kelp, que são macroalgas gigantes, do gênero Phaeophyta, que são as macroalgas pardas. Elas são mais conhecidas por atuar como um importante reservatório de armazenamento de carbono, né, em mares mais temperados e polares, principalmente pela sua capacidade de rotação mais lenta da matéria orgânica, né, pelo ciclo de vida mais longo, né, dessas espécies, para elas serem maiores, conseguir armazenar, ter mais biomassa, né, que outras espécies. Então, elas são mais propensas a contribuir para esse sequestro de carbono. Uma estimativa só das florestas de kelp nas Ilhas Malvinas, né, das macrocistes, elas chegam a 7,5 a 20 teragramas de carbono por ano de estoque permanente, né? Então, isso corresponde a 0,3 a 0,8% do estoque de carbono global, né? Então, bastante a contribuição dessas macroalgas. A distribuição das macroalgas ela está em praticamente todo o globo, inclusive nas ilhas oceânicas e montes submarinos. E, e Krause e Jensen realizou essa estimativa de sequestro, sendo que 0,19 a 0,64 pentagramas de carbono por ano são sequestrados pelas macroalgas. Essa estimativa ela excede todos os habitats costeiros de carbono azul, os manguezais, marismas e as gramas marinhas combinados, sendo que 11% desse carbono, desse sequestro de carbono, contribui para assumidores de carbono de mar profundo, principalmente pelas características de transporte facilitado das macroalgas. Claro que isso depende de vários fatores, né? E cada espécie, ela vai ter, cada gênero, ou até entre os filos, eles vão ter as taxas fotossintéticas diferentes. O gênero Sargassum, Ascophyllum e o Ficus, eles estão entre as maiores taxas
fotossintéticas, né? Enquanto nas algas vermelhas, né, que são as rodófitas, a gente tem as pórfiras e as palmárias, e que tem mais, que são ainda mais rápidas que as próprias faiofitas. E nas clorófitas a gente tem a uva e a enteromorfas, que também alcançam altas taxas de assimilação desse CO2. Né? Diferentemente dos ecossistemas de carbono azul, né? Toda a biomassa das macroalgas é considerada biomassa aérea, ou biomassa acima do solo, excetuando as algas calcificantes que sustentam depósitos significativos de carbonato de cálcio em sedimentos. Depois a gente vai falar mais. Então, apesar elas sequestrarem grandes quantidades de carbono, elas não conseguem, né, elas não têm esses sistemas de raízes vasculares que penetram no sedimento, então elas não conseguem armazenar essa grande quantidade no solo de carbono. Elas têm apenas o apressório, né, que se fixa, né, principalmente em substrato duro. Justamente por não armazenar carbono diretamente nos seus hábitats, grande parte do material orgânico das macroalgas ele fica exposto mais tempo à oxidação e atividade microbiana. Então, tem altas taxas de remineralização. Estima-se que 20 a 40% da produtividade das macroalgas pode ser liberada com matéria orgânica dissolvida, que tende a ser mais suscetível à degradação microbiana e oxidação por UV. Outro ponto que a gente traz deste relatório para que sejam caracterizados como ecossistemas de carbono azul são dados básicos para a estimativa de estoque de carbono, como distribuição, biomassa, produtividade, fluxo de carbono em nível global. A gente tem que as macroalgas elas são uma categoria polifilética de organismos, né? Elas compreendem 4 filos: rodófita, faeofita, clorófita e acionofita, cerca de 60 ordens, né? E cada espécie de macroalga ela mantém compostos específicos, lábeis, recalcitrantes, ciclo de vida diferente, pode ser efêmero, de vida longa, ela tem estratégias ecológicas diferentes, ocupa uma grande área, né, quase todo o globo, de enorme complexidade, né, que é a zona costeira e as ilhas oceânicas, os fundos submarinos, então tem diversas variáveis, né, que contribuem ou não, né, para esse sequestro de carbono. Então, dessa forma, a maioria dos trabalhos cita a dificuldade e escassez de dados sobre esse grupo, bem como dados básicos para a estimativa de carbono, né, como sua distribuição ao longo do globo, né, tudo estimativa, não tem muito trabalho sobre isso. Então, essas características elas tornam as quantificações e compreensões dos fluxos de carbono das macroalgas marinhas extremamente complexos. E ainda tem essas combinações dos fatores, contribuição de diferentes espécies para a biomassa total e produtividade, elas são determinadas pela essa combinação desses fatores, né? Essa combinação complexa, seja de configuração física, né? Como a profundidade, a condição do substrato, as marés, a exposição de ondas, né? A dessecação, seja pelas condições predominantes, que é a salinidade, a temperatura, né? O pH, ou seja, pela disponibilidade de recursos, como a condição de luz, riqueza de nutrientes, e as interações biológicas, como a competição, a herbivoria e a própria senescência dessas macroalgas. Né? As informações, né, sobre a distribuição das macroalgas marinhas, elas são escassas no nível global, principalmente por essa complexidade, né? E dificultam uma avaliação mais robusta sobre o potencial das macroalgas no sequestro de carbono de longo prazo. Quando Niliman e colaboradores escreveram em 2009 esse relatório, não havia compreensão adequada da relação fonte-sumidouro na época em que ele foi escrito. Mas eles, inclusive, mencionaram a importância da avaliação da distribuição da biomassa, da produtividade e dos fluxos de carbono das macroalgas para conhecer e estimar a sua contribuição nesses sumidores de carbono de longo prazo. Outro ponto que esse relatório traz também para ser considerado é o transporte da biomassa para habitats receptores, onde o carbono pode ser efetivamente enterrado, evitando sofrer
rápida remineralização microbiana. Esses ecossistemas de carbono azul, como manguezais, marismas e gramas marinhas, eles acabam trocando, né, matéria orgânica de um para outro, acaba acumulando, né, entre esses ecossistemas, e inclusive eles conseguem ter essa capacidade de armazenar matéria orgânica de outros ambientes, tanto de fontes terrígenas como até do oceano profundo, né? Então a gente sabe que os processos oceânicos, né, como evento de tempestade, fortes correntes costeiras e biológicos, né, como a própria senescência e a pastagem, né, das macroalgas, ele promove a retirada dessas macroalgas do ambiente, né, e a dispersão e exportação dessas macroalgas para sumidores de carbono no longo prazo. Então, elas podem ser retiradas por um evento de tempestade, por uma onda forte, essas macroalgas, e podem ser transportadas para esses ecossistemas, né, de complexidade estrutural, que vão ser acumulados, né, pela alta taxa de deposição, vão acumular junto na matéria orgânica e ser sequestrado. Então, o material de macroalgas, como talos inteiros, o fragmentos, eles são transportados de seus habitats costeiros e eles se degradam progressivamente, né? Eles podem ir se degradando, principalmente pela atividade da oxidação pelo UV, né? Ou ser remineralizados, né? Pela atividade microbiana, mas eles podem também ser transportados rapidamente para o mar profundo, onde ali eles vão ficar, né, estocados por longos períodos. Então, o carbono das macroalgas ele é exportado como carbono orgânico dissolvido e carbono orgânico particulado. As macroalgas, cada espécie, né, entre as espécies, entre gêneros, mantém características estruturais que facilitam esse transporte, né? Seja pela características laminares dos talos das macroalgas, né, como ali na Macrocystis, laminaralis, e pela estrutura dos talos, né? Ou estruturas de flutuabilidade, como as vesículas de gás no sargaço, que permitem elas ficar mais tempo flutuando e serem transportadas para outros habitats, como o oceano profundo ou como os próprios ecossistemas de carbono azul. Em estuários e baías calmas, cerca da metade da biomassa da macroalga produzida é consumida por herbívoros e a outra metade, né, 50% das macroalgas, é exportada para outros habitats. Então, enquanto na costa aberta temperada, a maior parte da biomassa é composta por detritívoros e menor quantidade é exportada e apenas pequenas frações são consumidas e acumuladas como detritos. A gente tem que cerca de 44% da produção primária dos bancos de macroalgas são exportados para os habitats. Então, elas são excelentes, né? Elas contribuem muito para esses ecossistemas, né? Então, quanto à distribuição da matéria orgânica dissolvida, a gente observa uma alta abundância de macroalgas na direção dos polos, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, possivelmente refletindo a alta produção local, né, de macroalgas nessa latitude. E o Ártico, ele suporta populações abundantes de macroalgas ao longo da sua extensa costa rochosa. A corrente atlântica norueguesa pode capturar a entrada significativa de detritos de macroalgas boreais. Por conseguinte, né, tem evidências de exportação de floresta de kelps aqui, né, que elas podem sair da Antártica, por exemplo, as laminaralis, e podem ser transportadas por longas distâncias na corrente circumpolar antártica, né, e ser depositadas aqui, ficar por aqui, né? A gente sabe que aqui as condições são menos degradantes, favorecem mais o sequestro de longo prazo, então elas podem permanecer mais tempo sequestrando carbono. Entretanto, o Atlântico Sul ele apresenta maior diversidade de macroalgas. Então essas macroalgas são transportadas, né? Então, cerca de 69% das macroalgas que estão na superfície, né, por exemplo, elas foram arrancadas, teve processo de arrancamento dessas macroalgas, elas foram transportadas, né, pela sua capacidade de flutabilidade. Cerca de 69% dessas macroalgas que estão ali à deriva,
disponíveis na superfície, elas afundam abaixo de 1.000 metros. A gente tem aqui uma imagem que ela mostra a profundidade e o tempo de residência, né, desse carbono em cada profundidade, em cada faixa de profundidade. Então, passando aqui 300 metros, a gente tem cerca de um tempo de residência de 100 anos desse carbono, né? Ele fica retido nessa profundidade. E abaixo de 1.000 metros, a gente tem um armazenamento de carbono que chega a 1.000 anos. Então, é um armazenamento de carbono de longo prazo. Então, se 69% das macroalgas estão disponíveis na superfície, fundo, abaixo de 1.000 metros, então a gente pode considerar que elas contribuem significativamente para o sequestro de carbono de longo prazo. E ainda assim, cerca de 24%, né, dessas macroalgas, né, elas podem atingir o fundo, né, e ficar ainda mais tempo, né, contribuir esse estoque de carbono no oceano profundo, no solo do oceano profundo. As macroalgas, elas capturam o CO2 da atmosfera, elas exportam material orgânico dissolvido, material orgânico particulado para outros ambientes, como planícies de maré, ou para o mar profundo, né? Elas podem ser arrancadas e pela sua capacidade de flutuação e ser transportadas até o mar profundo. Alguns processos oceânicos, como o processo de mistura, ou pela própria gravidade, elas podem acabar afundando e passar, então, dos 1.000 metros e serem armazenadas nos fundos oceânicos. A gente tem também a importância, né, de áreas onde tem os cânions submarinos, que suportam fluxo intenso de macroalgas, levando-as diretamente para o mar profundo, evitando sua oxidação e degradação progressiva em fragmentos cada vez menores, atenuando-se exponencialmente com o aumento da profundidade. Então, corrobora que as macroalgas podem ser uma importante fonte de carbono locking para sumidoras de carbono de longo prazo. Então, 25%, né, do carbono das macroalgas é sequestrado em reservatórios de longo prazo, como sedimentos costeiros, em ecossistemas de carbono azul e no oceano profundo. E as macroalgas, elas também costumam coexistir abundantemente em pradarias e gramas marinhas, né, manguezais e recifes de corais. Então, avaliações usando isótopos estáveis mostraram que cerca de 50% do carbono em sedimento de gramas marinhas é proveniente de outros produtores primários, incluindo as macroalgas. Da mesma forma, em alguns casos, macroalgas marinhas podem contribuir em até 60% de carbono nos sedimentos dos manguezais. Então, muitas algas calcificantes também crescem junto às pradarias de gramas marinhas, principalmente porque elas diminuem o fluxo hidrodinâmico desses locais, tornam locais mais estáveis, e também a própria fotossíntese das gramas marinhas pode promover a taxa de calcificação por outros organismos, como a alimeda, né, que é uma alga calcificante, a alga verde, e ela cresce em meio das pradarias, que é mais calma, que é mais estável hidrodinamicamente e que permite um crescimento mais tranquilo, né, e da produção do THC3. Também é significativa a contribuição das macroalgas para planícies sedimentares, zona de surf e arribadas em praias, né? Ela não contribui significativamente para estoque de carbono nesses ambientes, mas ela pode contribuir sim para a ciclagem de nutrientes e para a teia trófica desses locais, aumentando a diversidade dos ecossistemas. Então, por que as macroalgas não foram avaliadas nas estimativas de carbono azul? Elas não têm um sistema radicular, né, formado, elas têm apenas o apressório. Elas crescem geralmente em substrato rochoso, que não acumula sedimento rico em carbono. As informações, né, são escassas sobre a distribuição, biomassa, produtividade e fluxo de carbono em nível global. Elas têm altas taxas de remineralização, por ter várias espécies com compostos lábeis, e não havia compreensão adequada da relação fonte-sumidouro na época em que o relatório foi escrito.